Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Hoje nós estamos aqui reunidos para mais um vídeo e eu já gostaria de pedir a você, deixe aí o seu like, compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas que você conseguir, para que elas também recebam essa mensagem. Se inscreva aqui no nosso canal para você também estar nos ajudando e estar por dentro dos conteúdos que vão estar sendo postados aí. Tá certo? Hoje nós vamos estar falando da condenação pelo passado. É isso mesmo. Condenação pelo passado. Você já passou por isso na sua vida? Você já passou por um momento onde as pessoas olhavam para o seu passado e te acusavam por causa dele? Pois é, meus amigos. Até mesmo Jesus passou por isso. Sim, Jesus passou por esse momento onde as pessoas o condenavam por algo que ele era no passado e não pelo que ele estava fazendo no presente. Acontece também casos em que a pessoa ela é condenada por algo no presente, mas também existem casos mais sérios que é por algo no passado. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui. O texto base que nós vamos estar aqui falando é Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 3. Você pode estar acompanhando na sua Bíblia depois, que vai dizer o seguinte: E partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ou seja, esse texto aqui, pessoal, preparei um esboço para vocês compreenderem e eu vou estar explicando aqui. Esse texto, nós vemos as pessoas que viam as obras de Jesus, ouviam a sua mensagem, desprezando. Então, as pessoas que estavam ali naquele momento, elas estavam ouvindo a mensagem, vendo os milagres que Jesus fazia ao decorrer da onde ele passava, e elas estavam desprezando Jesus. Mas por quê? Quando o texto ele menciona que eles estavam se perguntando, não é este o carpinteiro? Eles estavam mencionando a antiga vida de Jesus. Antes de iniciar a pregação do evangelho e seu ministério aqui na terra, Jesus era carpinteiro, provavelmente uma profissão aprendida através de seu pai, pois já era costume entre os judeus ensinar desde pequenos seus filhos um determinado ofício. Ao questionarem as origens de Jesus, as pessoas estavam, na verdade, tentando uma forma de colocar descrédito na obra dele pelo seu passado. Então, ou seja, quando eles viram lá as obras de Jesus, viram os milagres, viram a pregação dele e começaram a se questionar, se escandalizar por causa dele, isso demonstrou que eles estavam se escandalizando por causa que eles sabiam da vida antiga de Jesus. Eles começaram a se perguntar: como que um cara que era carpinteiro consegue fazer tantos milagres, consegue arrastar tantas multidões? Ou seja, uma pessoa que saiu da simplicidade, como nós vivemos aqui, para se tornar uma pessoa tão conhecida. E eles começaram a olhar para o passado de Jesus, não que o passado dele fosse um passado de erro, não que a profissão de carpinteiro fosse o erro, não, mas porque as pessoas elas tinham a necessidade, o desejo de apontar o erro em Jesus. E hoje em dia não é diferente, pessoal. Hoje em dia o que as pessoas fazem? Quando elas não conseguem falar do seu presente, quando elas não conseguem falar para onde você está indo, para um lugar melhor para onde você está indo, elas começam a te acusar pelo seu passado. Elas começam a investigar o seu passado para jogar o seu passado na sua cara. Um exemplo disso nós vemos quando acontece um debate político. Eu não estou aqui para falar de política, mas vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando acontece um debate político, você veja que a grande maioria dos debates que acontecem hoje em dia na nossa rede nacional de televisão, na época de eleição, você veja que isso acontece, esses debates, e naquele momento ali onde as pessoas tinham a oportunidade para falar dos projetos que eles querem fazer, que eles querem colocar em pauta para que o Brasil ele venha evoluir, eles começam um a atacar os outros. E pode ver que os ataques vêm por coisas passadas que eles fizeram.
Então você veja que o ser humano ele já tem essa tendência de olhar para o erro do outro. O ser humano porque é muito mais fácil você atirar pedras, é muito mais fácil você acusar outras pessoas do que você propriamente assumir o seu erro, assumir a sua responsabilidade e lidar com aquela frustração de uma forma que você sare as suas feridas e não fira outros. Então as pessoas, nessa ocasião aqui com Jesus, eles olharam para o passado de Jesus, a vida que Jesus tinha como carpinteiro e começaram a acusar. Como que o homem que hoje tem fama, ele se tornou tão... era antigamente? Ele era um carpinteiro. Então, não é diferente, pessoal. Hoje nós vivemos essa mesma coisa, esses mesmos acontecimentos. Não é de se estranhar, porque muitas das vezes, quando alguém prospera, nós vemos que muitas pessoas atacam essa pessoa que está prosperando, tentam fuxicar ali o passado daquela pessoa para tentar achar algo para desmoralizar essa pessoa. Então o ser humano ele não mudou muito de lá para cá e vemos as mesmas reações quando as pessoas se deparam com algo novo. Quando uma pessoa que antes tinha uma vida conturbada começa a mudar, as pessoas olham e acusam pela vida passada que aquela pessoa levou. O ser humano tem a característica de olhar para os erros dos outros, de atirar pedras e condenar pessoas por atitudes, seja no presente ou no passado. Mas presta atenção aqui agora no que Jesus falou. Eu não vou explicar muito, porque o próprio texto que Jesus deixou, essa explicação aqui ela vai ser bem clara para a gente entender. Jesus mesmo nos ensinou lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 5, que para podermos tirar o cisco do olho de alguém, devemos primeiro tirar a trave do nosso olho. Ele quis dizer com isso que primeiro devemos consertar a nossa vida, olhar para os nossos erros, assumir a nossa responsabilidade para resolver algo, antes de querermos dar uma lição a alguém. Só aprendemos a ponto de poder ensinar quando a prática já produziu bastante experiência ao ponto de nos tornar aptos a ter conteúdo para transmitir. O que isso significa? Autoridade. Uma pessoa se torna autoridade quando ela aprendeu com seus erros, quando ela viveu determinado erro, ela aprendeu com aquele erro, ela sofreu ali com aquele erro, tirou aquela lição ali para ela, não cometeu mais aquele erro, porque quando você comete um erro, se você não aprender com ele, você vai ficar revivendo esse erro até que você consiga vencê-lo. Então, a pessoa se torna autoridade quando ela vence esse erro. E você veja que Jesus ele fala que nós temos que tirar a trave do nosso olho para querer tirar o cisco do olho de outra pessoa. Ou seja, quer ensinar para alguém, aprenda primeiro. Quer chegar e falar sobre algo para alguém, tenha vivido aquilo que você está querendo falar, tenha passado por aquela experiência que você está querendo transmitir para aquela pessoa, porque senão você vai estar transmitindo algo vazio, algo que nem mesmo você viveu, que nem mesmo você passou. Jesus tinha autoridade para ensinar, como a própria palavra de Deus fala, porque Jesus ele vivia aquilo que ele pregava, ele vivia aquilo que ele transmitia para as pessoas, ele sabia na pele o que ele estava falando. Então, por isso que ele era uma autoridade e arrastava multidões com ele. Então, se você quer se tornar autoridade em algo, se você realmente quer ser uma pessoa que não acusa os outros, que não tente tirar o cisco do olho de uma pessoa, quando você tem uma trave no seu, ou seja, quando você tem um problema muito maior para resolver, querendo resolver um problema pequenininho de outra pessoa, sendo que o seu que é grande não foi resolvido ainda por você, então ao invés de você se tornar uma pessoa assim, procure ser alguém que cuide da sua vida, aprenda com seus erros, para que você possa transmitir algo que vai agregar na vida das pessoas e não condená-las. E para finalizar, nós temos o texto aqui de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Esse texto é pouco citado por muitas pessoas, mas demonstra que o único capaz de julgar com justiça plenamente alguém é o próprio Deus. Nenhum ser humano pode julgar plenamente com justiça, uma vez que ele não conhece o interior de alguém, onde habitam os maiores segredos sobre os erros cometidos. A própria Bíblia nos ensina que Deus sonda os rins e os corações. Está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10, você pode estar acompanhando depois.
Isso era uma maneira antiga de falar que Deus pode enxergar, ver e trazer às claras o que está no interior de uma pessoa, ou seja, pensamentos, intenções, atitudes, sentimentos e principalmente segredos. Então, ou seja, o único capaz de julgar plenamente, de dar um veredito para condenar ou para salvar de forma justa, plena, é Deus. Porque Deus é o único que vê os nossos sentimentos, as nossas intenções, os nossos pensamentos, aquilo que está dentro de nós. Qual que é o ser humano que consegue enxergar isso? Nenhum. Até hoje eu não conheço um. E nem vamos conhecer. Porque esse ser humano não vai existir, não existe. Não existe um ser humano que consegue enxergar dentro do coração do outro. Não existe um ser humano que consegue ler pensamentos. O único que pode fazer isso é Deus. Então, ele é o único que tem a plena capacidade para julgar 100% com justiça. Porque ele vai ver tudo que aquela pessoa fez, ele consegue enxergar tudo que aquela pessoa pretende fazer até no futuro e sabe muito bem lidar com os erros do passado de uma determinada pessoa, sem mesmo julgá-la antes de dar uma análise completa da situação por tudo que aquela pessoa está fazendo ou fez. Então, é o único que consegue transmitir um juízo com justiça. Fora dele, nós temos os tribunais humanos que, de certa forma, transmitem um reflexo um pouco dessa justiça, mas mesmo assim, o único que consegue julgar plenamente, 100% com justiça, é Deus e vai continuar sendo ele. Tá certo, pessoal? Então fica aí essa mensagem de hoje. Aprenda com seus erros, para que você não os repita. E uma vez que você aprende, você se torna autoridade para que você possa transmitir esse ensinamento pelo qual você vai adquirir através daquele erro que você cometeu e aprendeu a fazer o certo, para essas pessoas, para que quando chegar o momento que essa pessoa errar, você não venha transmitir uma condenação por algo, às vezes, que seja pequeno, sendo que você tem algo grande ainda para resolver na sua vida e você está tentando atacar outra pessoa. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade. E não deixa de comentar aí no vídeo o que você tem achado, tá certo? Um grande abraço, pessoal. Sucesso!